Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas e demais. Aff, Maria, ficou muito claro, ficou muito escuro. Tá bom, tá ruim, peraí. Não, calma. Aqui, pronto, aqui. Não, dá pra enxergar? Não dá. Melhorou? Melhorou. Então, senhoras e senhores, senhoritas, seres humanos e pessoas que não são seres humanos. Esse barulhinho é o barulhinho do café, claro, não pode faltar aqui. Das nossas aulas maravilhosas. Então, a garrafa tá suja, tá suja aqui, aqui, e palhaçada. Mas enfim, essa aula é direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Eufemísia Freire, disciplina História. Ah, professor, seu cabelo tá mais curto, é porque ele tá preso mais para trás. Aí é o cabelo que tá para trás, a testa parece maior, mas é porque ela é desse tamanho mesmo, só que fica escondendo, né, quando eu tô com o cabelo mais solto. Mas enfim, isso não importa, e se vocês ficarem falando demais sobre isso, vocês estão praticando bullying contra o professor, e vocês vão ver quando eu encontrar com vocês. Mas enfim, a gente vai finalizar o capítulo 13 a respeito de diásporas africanas e resistências, tá? E essa aula vai ser relativamente mais rápida do que as demais, porque a gente vai trabalhar só com as páginas 135, que é um trechinho pequeno aqui, e a página 136, que também não é muita coisa. Então, essa aula de hoje é um pouquinho mais rápida, mas nem por isso menos importante. Enfim, a gente começa lá na página 135 falando do seguinte: o que é racismo institucional? O racismo é algo que a gente já sempre ouviu falar diariamente, cotidianamente. A gente ouve falar do racismo acontecendo no Brasil, pelo mundo inteiro. Talvez as questões raciais, quando são tratadas lá nos Estados Unidos, acabam sendo de uma forma muito mais forte. Não é à toa que foi lá que surgiu esse movimento que a gente conhece como Black Lives Matter, tipo, vidas negras importam, depois do assassinato de George Floyd pelos policiais, né? Que o policial se ajoelhou sobre o pescoço dele, independente do crime que ele tenha cometido, ainda que as discussões a respeito do crime dele tenha sido ele tentou passar um cheque falso lá na loja que ele foi comprar as coisas e tal. Aí a gente já pensa sobre a brutalidade policial, qual a necessidade das ações desse tipo, e se questionando se tivesse sido uma pessoa branca, se a ação teria ocorrido da mesma forma. Afinal de contas, a gente não ouve falar que bala perdida matou uma pessoa branca. Ou então que de repente você está andando no shopping, num supermercado e você sendo uma pessoa branca e de repente tem um segurança andando lá, entrando e saindo pelos corredores atrás de você, pelo simples fato de você ser uma pessoa branca. Eu, professor de vocês, lindo, maravilhoso, gostoso desse jeito, preto, perfeito, né? Porque eu sou lindo demais. Cansei da quantidade de vezes que eu já fui seguido dentro de supermercado por segurança, simplesmente independente de roupa. Tipo, teve uma época que eu morava ali na Tancredo Neves, sabe? Ali no Pinheiros, Cerejeiras e tal. E do lado tinha um macro, que agora eles desativaram. Pegou fogo algum tempo e tal, desativaram agora. E então, meu condomínio era logo do lado, né? Aí, direto eu ia de bermuda, camiseta, sandália, tudo normal. Tipo, do lado de casa eu não vou precisar me maquiar para poder ir para lá, né? Andar de salto alto, paletó, gravata, zorra nenhuma, né? Fui. E aí, algumas vezes já aconteceu, de repente, eu entrar no corredor, aí eu tô lá com meu carrinho, pegando minhas compras e tal. Quando eu olho para trás, o segurança. Tudo bem, né? Pô, o segurança tem que estar na loja. Saio do corredor que eu vou fazendo, né? O zigue-zague, né? Saio no corredor, vou pro corredor seguinte. Tô lá olhando as coisas, comparando o preço, vendo uma coisa ou outra. Quando eu olho para trás de novo, o mesmo segurança. Aí você já fica assim: algo de errado não está certo. Entro no terceiro corredor,
a zorra do segurança de novo lá. Aí você pensa, não, peraí, eu tô com segurança particular, eu contratei um segurança particular sem saber, né? Porque todo lugar que eu vou, o cara tá perto de mim, significa que ele tá me protegendo, né? Ele não está me seguindo pensando que eu vou roubar alguma coisa. Eu tento acreditar dessa forma, né? Mas na verdade a gente sabe muito bem que não é dessa forma que acontece. Já teve caso também de eu tá, logo quando eu cheguei em Aracaju, inclusive, eu tava de calça jeans, de sapato social, coisa que vocês não costumam me ver muito, né, usando sapato. Calça jeans, sapato social, camisa polo, todo arrumadinho, mas com cabelo black, né? E tava dentro de um bom preço, anda a mesma coisa. Entrava no corredor e tal. Aí só que nesse bom preço, a parte de cima ela era da administração, né? Então tinha uma gradezinha que separava para a parte de baixo. E quando eu olhei para cima, você vai andando e tal, você olha para tudo quanto é lugar, né? Olhei para cima, tinha um segurança lá em cima. E eu vi que o segurança estava me olhando. Só que eu, tá, beleza. E aí aconteceu a mesma coisa. Entra no corredor, um outro segurança perto de mim. Vou pro corredor seguinte, a mesma coisa. Quando olho para cima, o segurança lá olhando na minha direção. E o outro segurança perto de mim. Entro no corredor seguinte, segurança lá de cima, olhando na minha direção e outro segurança perto de mim. Por quê? Sei lá, eu pareço um ator famoso, né? As pessoas querem pedir autógrafo pra mim, alguma coisa assim. Deve ser, não estão me seguindo porque tem a ideia do racismo institucional, racismo estrutural, não, que tá pensando porque é um preto que tá ali dentro que ele vai roubar, né? Enfim, se a gente fosse fazer esse tipo de discussão a respeito de racismo, a respeito dessas questões todas que acontecem, precisaríamos levar uma aula de 1 hora, 2 horas e olhe lá. Mas aí essa coisa da gente não conseguir interagir, né, para poder falar melhor a respeito disso, infelizmente, não tem jeito. Mas, enfim. Página 135, o que é o racismo institucional? A Organização das Nações Unidas, a ONU, vem produzindo uma série de estudos e ações em torno das questões étnico-raciais no Brasil e no mundo e das condições que as populações afrodescendentes enfrentam atualmente. Ao analisar as desigualdades que assolam essas populações, especialmente, a ONU definiu e passou a alertar para o racismo institucional. Existem várias formas de racismo? Existem. Só que aí existe uma estrutura montada em relação a essa base do racismo e tudo. Eu já tinha falado até em aulas anteriores a respeito disso, de como o legado da escravidão trouxe para o Brasil essa ideia da nossa sociedade ela tentar hierarquizar essas relações raciais. O que é hierarquizar? É a ideia de você colocar alguém acima de outro. Então, nesse caso, como o nosso processo de colonização se deu através da vinda dos portugueses, da vinda dos europeus para cá, e numa quantidade bem menor, inclusive, mas que eles eram as elites locais, eles tinham poder, eles tinham dinheiro, então eles se consideravam, eles estavam acima de todos. E aí veio um contingente enorme, gigantesco da população africana, negra, escravizada, que era extremamente explorada. A gente pega assim, faz uma pirâmide, né? Na base da pirâmide tá lá essa população negra, africana escravizada, e aí você sabe como é que é uma pirâmide, né? A base ela é grande e ela vai afunilando, vai diminuindo à medida que vai chegando no topo. E quem é que está no topo? O pessoal que tem mais dinheiro. A base é dos trabalhadores explorados, vai subindo à medida que é como se você pegasse lá a classe D e E, que é a maior parte da população, e à medida que vai subindo, você vai aumentando as classes. Classe C, classe B, classe A, e chega lá nos milionários, bilionários, que é uma quantidade mínima da população,
mas geralmente formado por pessoas brancas, trazendo todo esse legado do processo de construção da nossa sociedade, que se deu a partir dessa escravização e exploração da população negra e população indígena aqui no Brasil, né? No âmbito global, aí a gente já fala dessas populações negras elas serem estigmatizadas e exploradas também em vários outros continentes, vários outros países, né? Dar um exemplo assim, o processo de formação da sociedade francesa mesmo, você vai ter uma influência muito grande da presença de árabes e da presença de africanos também, senegaleses, congoleses e tal, que é uma população que em busca de uma melhoria de vida acabam saindo de seus países na África para tentar conquistar algo nos países europeus. Só que eles são considerados como migrantes, como imigrantes. Algumas vezes até mesmo imigrantes ilegais, né? Aí eles chegam nesses países na tentativa de conquistar uma melhoria de vida, mas são estigmatizados. São vistos como pessoas menores. São vistos como... E é essa ideia da hierarquia, novamente. A população branca que tem dinheiro. Mas nem todo branco tem dinheiro. Beleza. Mas... mesmo assim, os brancos que não têm dinheiro, se a gente for tentar colocar no mesmo patamar dos negros que não têm dinheiro, esses brancos eles ainda vão ter um certo privilégio, porque vão ter mais oportunidades do que a população negra. Afinal de contas, vocês param para pensar o seguinte, vocês acham que é muito mais fácil uma pessoa branca que tem lá o ensino médio completo e fez um curso técnico de eletricista. Pronto. Aí ele chega procurando emprego. Junto com ele chega um cara negro que mora na mesma comunidade que ele, então o endereço, porque essa questão do endereço também importa quando eles vão olhar o currículo. Aí chega, mora na mesma região que ele, tem mais ou menos a mesma idade, mesma formação e tal, também concluiu o ensino médio, também fez um curso de eletricista, às vezes já tem até alguma experiência e tal, então que colocar ele acima da outra pessoa pela experiência. Mesmo assim, quem é que acaba sendo escolhido? O cara branco. Por quê? Porque a gente vive dentro de uma sociedade que existe esse racismo institucional, que existe essa ideia do racismo estrutural. A nossa sociedade ela foi estruturada, foi construída, foi desenvolvida à base da exploração das populações negras. Então, por isso que o racismo ainda é muito forte dentro da nossa sociedade brasileira. Beleza? O racismo institucional é definido como o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas por causa de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Por exemplo, você entrar num banco, não ter o seu problema resolvido. Se uma pessoa branca se revoltar e começar a brigar com o gerente, os seguranças vão chegar perto assim e eles vão tentar contornar a situação na base da conversa. Se uma pessoa negra fizer o mesmo, o que é que eles vão falar? Porque o negro é raivoso, porque o negro é violento, e aí o segurança vai chegar, vai querer tirar já a base da força, e lá fora vai estar esperando quem? A polícia, para poder chegar e prender e tal. Então, essa ideia do racismo institucional, ela vai funcionar justamente assim, porque as instituições, as organizações, as empresas, elas não conseguem prover, não conseguem providenciar esse serviço profissional adequado às pessoas de uma forma igualitária. Sempre vão tentar enxergar as pessoas de forma diferente. Suas manifestações podem ser identificadas por meio de normas
práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho, resultantes da ignorância, da falta de atenção, preconceitos ou estereótipos racistas. Quantas vezes a gente já ouviu falar, por exemplo, do pessoal que entra numa loja de roupa, numa loja de bijuteria, numa loja de joias, principalmente as lojas de joias, né, porque são produtos mais caros, ou lojas de roupas de marca, que são lojas também com roupas mais caras. Entra uma pessoa negra lá e os atendentes, os vendedores nem se dão o trabalho de se aproximar e perguntar alguma coisa. Fala assim, não, tá interessado em algo assim e tal? Ó, se precisar eu tô aqui, tá? Não vou te atrapalhar não, você escolhe e tal, qualquer coisa me chama. Quando às vezes as pessoas nem se aproximam, às vezes se aproximam e só dizem assim, ó, gostou dessa peça? Ó, ela é um pouquinho cara. Tipo, tá, eu não tô perguntando o preço. Eu tô olhando ainda, eu vou escolher e tal. Então, porque a ideia do racismo, a ideia da estigmatização social, já olha assim, pô, é uma pessoa negra entrando numa loja que é uma loja sabidamente cara. Ela é uma pessoa negra. Será que ela vai ter dinheiro para comprar os produtos que tem aqui na loja? Se é que atendem a pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa negra entra na loja e os vendedores ficam lá. 3, 4, 5 vendedores falam assim, não vou atender não. Ela vai só olhar, vai dizer pra mim que tá olhando, entendeu? E aí quando entra uma pessoa branca na loja, vai os 5 vendedores pra cima, né? Praticamente. Não vão os 5 de vez, claro, afinal de contas, eles têm lá a organização deles em relação a quem é a vez de cada um de atender, né? Mas é assim que funciona, infelizmente, por conta dessa ideia do racismo institucional, do racismo estrutural. A pessoa branca vai entrar na loja, os vendedores já trazem essa ideia de que não, é alguém que tem a possibilidade de comprar alguma coisa aqui na loja. Se entrar ao mesmo tempo uma pessoa branca e uma pessoa negra, eles vão dar prioridade a quem? A pessoa branca. Por quê? Por conta dessa ideia do racismo, e esse racismo está intrinsecamente ligado à ideia da desigualdade social, eles vão enxergar a pessoa branca como alguém potencialmente com dinheiro para poder comprar as peças daquela loja. E a pessoa negra, alguém potencialmente sem dinheiro, alguém que provavelmente não vai ter condição de comprar as coisas que tem naquela loja. Mas e aí, a realidade? Como é que funciona isso? Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos sociais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelas ações do Estado, de suas instituições e organizações. E aí a gente fala muito da reação da polícia, principalmente quando é uma ação, como o caso do George Floyd, que eu tinha citado antes, em relação às ações contra a população negra e contra a população branca. Teve um caso muito clássico que aconteceu não tem muito tempo, em que um policial foi fazer um atendimento de um caso de violência doméstica e ele chegou na casa do rapaz que tinha dinheiro, tá? Dono de empresa, branco, tal. Chegou na porta da casa dele, que tinha a garagem na frente e tal, e o policial se manteve numa distância de, sei lá, uns 5 metros pro cara, falando, tentando conversar, tentando manter o diálogo, né? A mulher que tinha sofrido a violência física, a violência doméstica, estava ali perto dele, e o cara começou a gritar, chamando o policial de vagabundo, chamando o policial dizendo que o que ele ganha em um dia, o que o empresário ganha em um dia, aquele policial de merda não ganha em um ano inteiro de trabalho, e não sei o que, tentando humilhar o policial de todas as formas possíveis. A polícia também dentro de um espectro institucional, é alguém que acaba sofrendo algum tipo de opressão
principalmente quando há essa ligação de dinheiro, né? Essa ligação financeira. Então é um caso clássico que acontece, assim, porque quando a polícia vai atender um caso de violência doméstica ou qualquer outro tipo de caso, de vezes até menores, de menor importância, em uma comunidade onde a maioria ali é negra, na rua onde alguém que está envolvido com o caso é uma pessoa negra, é uma pessoa preta, qual é a ação que o policial vai engendrar? Qual é a ação que o policial vai ter ali? A atitude dele? Geralmente vai bater primeiro para depois perguntar. O que é que aconteceu com George Floyd? O que é que diariamente a gente ouve falar? Ah, uma pessoa saiu da loja. Eu postei nas minhas redes sociais até recentemente isso. Um rapaz de lá do Rio de Janeiro que comprou 3 peças de bijuteria, se eu não me engano, para a namorada e tal, pagou por elas, saiu da loja, 5 minutos depois estava o segurança lá atrás dele, dizendo que para ele devolver, que ele tinha roubado as peças de lá da loja. Baseado em que ele está dizendo isso? O cara lá com a nota fiscal na mão. Mas, é um cara preto, de dreadlocks, isso, aquilo. E se de repente fosse a polícia que já estivesse ali, você acha que a polícia já não teria tacado a porrada em cima dele? Então, essa ideia da construção do racismo dentro da nossa sociedade, a forma que existe essa institucionalização do racismo. No Brasil, cerca de 54% da população é preta ou parda. Observe seguir alguns dados que demonstram desigualdade. 64% dos jovens negros não completam o ensino fundamental. Então, 64%. A população negra, preta ou parda, é de 54%. Mas 64% dos jovens negros não completam o ensino fundamental. 77% dos jovens e adolescentes de 15 a 29 anos assassinados no Brasil são negros. Ou seja, 23% brancos. 15% dos juízes brasileiros são negros. 85% dos juízes, quem são os juízes, os magistrados, aquela galera que está no topo do poder judiciário, que ganham mais e tal, que decidem a respeito de diversos crimes, que aí por conta da desigualdade social, boa parte desses crimes acabam sendo cometidos por pessoas negras. 15% somente dos juízes que estão lá em cima são negros. 24% dos deputados federais eleitos em 2018 são negros. 24%, um quarto somente. Sendo que a gente tem mais da metade da população formada por pessoas negras e somente um quarto, 24% de deputados federais, daqueles 500 e lá vai cacetar de deputados federais que estão lá no Congresso, são de pessoas negras. Então é assim que se constrói essa retórica racista na nossa sociedade. Outro espaço de apoio, página 136. Outro espaço de apoio e resistência eram os quilombos, comunidades formadas por escravos que conseguiam fugir dos domínios dos senhores. Reunidos no meio das matas, organizavam-se para garantir a subsistência e a segurança uns dos outros. Um dos maiores quilombos foi o de Palmares. Que tem história sobre Zumbi dos Palmares. Professor, mas eu ouvi falar, o pessoal no YouTube, que Zumbi dos Palmares tinha escravos e não sei o que, não sei o que. Esqueça isso. É mentira. Fake news. É mentira. É um idiota aí que se diz que nem estudou história, nem nada, mas deturpou algumas informações e falou que Zumbi dos Palmares teria tido escravos. Não teve. Tá? Então, foi Palmares, organizado na Serra da Barriga, onde hoje fica o estado de Alagoas. Estima-se que Palmares tenha sido o quilombo mais duradouro da América e abrigado cerca de 20 mil quilombolas.
dentro da mata. Em 1695 foi destruído pelas autoridades portuguesas depois do assassinato de seus moradores e de sua principal liderança, Zumbi dos Palmares. Os costumes, os hábitos alimentares e a religiosidade dos povos africanos ajudaram a construir a riqueza material e cultural do Brasil. Essa contribuição pode ser observada tanto em nossa culinária, que utiliza ingredientes como o coco verde, a banana, o café, a pimenta malagueta, o azeite de dendê, o inhame, o quiabo, entre outros, quanto nas palavras de origem banto que fazem parte da língua portuguesa. Além disso, ritmos como o samba, o lundu, a congado, o maracatu e o afoxé são resultado da interação entre os grupos étnicos que viviam na América, né? Através dessa mistura da população negra africana, lembrando que o continente africano é gigantesco, então diversos povos da África vieram para aqui para o Brasil. Diversos povos, cada um com uma cultura diferente. Quando chegaram aqui no Brasil, eles acabaram misturando parte dessa cultura deles, juntando essas diversas culturas africanas aqui no Brasil com a cultura indígena, que também a gente aqui tinha diversas tribos que acabaram se aproximando e tendo essa mistura cultural. E também a cultura europeia, né? Não teve jeito, a gente teve dentro da nossa formação os europeus, então acabou se juntando esses três pontos e mostrando várias diferenças. Esses 3 pontos da cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia, portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, a cultura indígena, várias tribos indígenas diferentes, e a cultura africana vinda de vários países, vários territórios, várias regiões diferentes também, né? Então, essa multiplicidade cultural acabou se encontrando aqui no Brasil e formando essas diversas manifestações culturais que existem ainda hoje dentro da história do nosso país. Tá? Finalizo a aula de hoje por aqui e na semana que vem a gente começa com assunto novo. Vocês vão fazer prova, inclusive, mas mesmo assim vai ter aula. Beleza? Valeu, galera. Tchau.